Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Eu sou Fausto Oliveira e esse domingo, 1º de agosto, é um domingo muito especial para fazer mais um episódio da série Brasil Razões para Acreditar, que todos os domingos aqui na Revolução Industrial Brasileira você encontra um vídeo em que eu comento algo que acaba sendo uma razão para nós termos horizontes de futuro, pensamento sobre o nosso futuro como país, como sociedade, como economia, como coletivo humano que compartilha uma experiência social num mesmo território que é tão grande, tão diverso, porém é unitário, É um território unitário, é o nosso território. Então, assim, no Brasil Razões para Acreditar, eu faço um elenco de coisas que, na verdade, motivam a minha visão de futuro. E eu sempre trago aqui uma parte dela, sempre trago uma tradução dela. E hoje eu vou fazer, a propósito de eventos que vem acontecendo aí, um Brasil Razões para Acreditar muito especial. Vou explicar por que a partir de agora. Na semana passada, o Brasil Razões para Acreditar ia falar de assuntos industriais, produtivos e tal, e acabei falando da Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade, que é a ginasta brasileira que tinha levado, naquele momento, há uma semana atrás, o funk, baile de favela, para dentro do tatame lá da ginástica, em Tóquio, na Olimpíada. E eu achei isso muito sensacional, porque eu falei, cara, olha que demonstração de orgulho, olha que demonstração de conexão com a sua origem, olha que expressão da territorialidade na língua, na linguagem, na cultura, na absorção e na vontade de levar aos demais aquilo que é seu. Afinal de contas, todos os nacionais de todos os lugares nos seus esportes olímpicos acabam exprimindo valores culturais próprios com orgulho, com vontade de mostrar isso, E resulta que uma semana depois aconteceram coisas absurdas. A Rebeca Andrade levou não só a medalha de prata, mas depois levou uma medalha de ouro. Isso eu estou gravando no domingo 1º de agosto, que é horas depois dela ter recebido uma medalha de ouro, que foi, se eu não me engano, a primeira medalha de ouro na ginástica feminina, talvez, alguma coisa assim. Acho que outros já conquistaram medalhas de ouro na ginástica masculina, mas acho que na feminina foi a primeira. Me corrijam aí se eu estiver errado, eu não acompanho tanto assim de perto os esportes. Mas vamos lá. A Rebeca Andrade, trazendo o baile de favela e ganhando uma medalha de prata e depois uma de ouro, se tornando a medalhista mais bem-sucedida da ginástica. E, ao mesmo tempo, o nadador Bruno Fratos, tendo sido medalha de bronze nos 50 livres lá da natação, uma prova dificílima, e tendo expressado a sua enorme felicidade pessoal, dizendo a frase que eu reproduzo a seguir, que foi o seguinte: acreditem no país que nós podemos ser. Acreditem no povo que nós podemos ser. Esses dois eventos resumem algo que eu estou começando a interpretar como um retorno da ideia de Brasil, A ideia de Brasil, a ideia do Brasil, as grandes imagens, psicossociais, se você quiser, e que se tornam imagens culturais e que se tornam horizontes de metas coletivas que formam essa ideia de projeto de Brasil, sempre foram imagens vencedoras, sempre foram imagens grandiosas. Aqui e ali na história do Brasil sempre tem gente que discorda disso e tenta trazer a ideia de Brasil para um lugar comezinho, para um lugar pior, para um lugar pequeno. E eu sinto que nós estamos, isso não sinto, nós estamos há 30, 40 anos, na verdade, acostumando-nos a vivenciar uma ideia de Brasil pequena, comezinha, mesquinha, modesta demais, que não tem nada a ver com as potencialidades dessa terra. Fomos doutrinados a pensar o futuro de maneira pequena, de maneira medíocre, de maneira pobre, E isso, infelizmente, se traduz em uma série de coisas, principalmente aqui no nosso debate econômico, Como nós deixamos de ousar, deixamos de pensar adiante, deixamos de pensar o grande, E esses dois eventos, o Bruno Fratos dizendo isso e a Rebeca Andrade levando baile de favela e ganhando as medalhas que ganhou, me mostram que está retornando uma ideia de Brasil, uma ideia de terra que tem possibilidades grandiosas adiante. Isso está voltando. E é curioso que está voltando na década de 20 do século 21, e é muito interessante porque na década de 20 do século 20, houve um grande surgimento da ideia de Brasil,
Vocês devem se lembrar aí, se vocês tiveram essas aulas na sua escola, né, da Semana de Arte Moderna de 1922, dos movimentos tenentistas, né, tudo isso foram ideias de dignidade coletiva, né, ideias de grandiosidade coletiva que germinaram e frutificaram pelo Brasil ao longo dos anos 20 do século 20, há 100 anos atrás, tá? Há mais ou menos 100 anos atrás. Começou um processo que veio a desembocar naquele que talvez tenha sido o maior processo, o processo mais virtuoso, né, da nossa história. É claro, é cheio de contradições, é um processo imiscuído num século beligerante, num século em que guerreou praticamente todo o século XX, foi um século de guerras. Mas foi um processo absolutamente virtuoso, ainda que cercado e eivado e entranhado de contradições que provinham de todos os lugares. Provinham de todos os lugares. Não há como fechar os olhos para isso, mas também não há como fechar os olhos para o fato das origens dessas contradições, né? Então vamos lá. O que está acontecendo agora me parece ser o ressurgimento de uma ideia de Brasil, né? Que está acontecendo, está pipocando, está pipocando. O Bruno Fratos falando o que falou, a Rebeca Andrade, né, levando lá o baile de favela, e as pessoas na internet estão demonstrando isso, né? Existe, logicamente, uma maneira, talvez torta, mal interpretada de exprimir isso, né, que é essa ideia do pessoal que apoia aí o atual governo, que são muito patriotas na cor, né, são patriotas nas externalidades, né, na superfície estética da coisa. Mas são pessoas que concordam, por exemplo, com a depredação do patrimônio nacional, concordam com a aniquilação de grandes empreendimentos históricos do Brasil, como os Correios, com 3 séculos de história, sequer sabem que tem 3 séculos de história, mas eles acham que o melhor é desfazer, né? Deveriam, se fossem de fato, né, brasileiros de verdade, deveriam defender os Correios, né? Mas não, eles acham melhor transformar os Correios numa espécie de Amazon, né? Enfim, são pessoas que ainda estão desorientadas, eles precisam, na verdade, se reorientar. E eu queria, na verdade, concluir aqui o meu comentário desse domingo, trazendo para você razões para acreditar, dizendo que, não por acaso, eu não acredito muito nessa, né, eu acredito numa sincronicidade histórica, tá? Num certo espírito de época que vai, de fato, se manifestando. Tá? E eu percebo agora essa manifestação de espírito de época nesse país, porque exatamente nesse mês de agosto de 2021, o nosso projeto Revolução Industrial Brasileira está chegando aos 2 anos. Né? Então ele cumpriu cumpriu com grande sucesso, aliás, aquela primeira etapa, né, em que é muito perigoso, você pode acabar sempre falecendo, perecendo, né, morrendo, nos primeiros 2 anos de vida de um projeto como esse, né? É um projeto arriscado, que apanha de tudo que é lado. Toda hora, quem acompanha aí sabe, né? Recebem-se comentários aqui e eu acolho a todos. Naturalmente, tirando as ofensas, eu acolho a todos. Recebem-se comentários dizendo que nós somos loucos, nós somos Don Quixotes, nós somos defensores de interesses empresariais elitistas, uma série de acusações que nos fazem, né? Então, mas apesar disso tudo, nós não só vencemos a barreira dos 2 anos, estamos comemorando agora, a partir de 1º de agosto, os 2 anos da RIB, da Revolução Industrial Brasileira, como foram 2 anos de intenso crescimento, o que mostra que existia essa lacuna, né? Existia a falta, né? Estava faltando, né, alguém, alguma força, né, dentro do panorama do debate brasileiro que traduzisse, né, a ideia de um Brasil que pode pensar para além das possibilidades pequenas que se nos apresentam, limitadas, crenças de Brasil pequeno, crenças de Brasil limitado, crenças de Brasil aprisionado na renda média, aprisionado nas menores tecnologias, aprisionado na falta, aprisionado na carência, aprisionado na pobreza. Não, e estava faltando isso, estava faltando alguém que chegasse e dissesse, não, cara, é possível pensar de novo nesse país grandioso, nesse país andando adiante, nesse país construindo o seu futuro. Essas amarras que foram colocadas, né, conceitualmente, de que nós não teríamos dinheiro para crescer, nós não teríamos dinheiro para desenvolver coisas interessantes, que nós não teríamos capacidade, de que os nossos erros históricos nos condenariam, ou de que a nossa cultura é ruim e tudo mais. Eu outro dia mandei um grande empresário das finanças aí do Brasil para casa do... porque eu fiquei realmente muito com um cara tendo dito que aqui o problema era cultural, que nós nunca seríamos um país decente porque nós temos uma cultura ruim. Você veja só, né? O cara chegou a falar isso, entendeu? Quer dizer, essa gente da elite brasileira, entendeu? Que no fundo
nada de braçada, vive vidas nababescas, entendeu? Porque, claro, capturaram o Estado em benefício próprio, capturaram todo o sistema do mercado de capitais, do mercado financeiro em benefício próprio, retiram margens de lucro dos seus investimentos que ninguém mais consegue tirar no mundo, né? Porque eles controlam o sistema de onde eles retiram os rendimentos, eles sequer correm risco, né, para retirar todos esses rendimentos vultosos com os quais eles constroem essas fortunas indecentemente grandes, né, e desproporcionais ao trabalho, porque não trabalham, né, são todos especuladores. Essas pessoas acabam convenientemente criando uma versão e tentam emplacar no restante da sociedade, que somos nós, essa incapacidade, essa suposta marca do fracasso, né? São apóstolos do fracasso, né, como eu li outro dia, e são mesmo. Não à toa são todos, né, pregadores desse liberalismo rasteiro, desse liberalismo pequeno, que diz que a gente não tem capacidade, então por isso devemos ficar fazendo o quê, né? Pequenas atividadezinhas, entendeu? Ganhando renda médiazinha e nunca conseguindo galgar nada de melhor na vida, né? O que impacta para todos nós, impacta até para quem defende isso também impacta, né? Quer dizer, o filho da pessoa que defende isso é um camarada que está condenado pela mesma limitação que esse cara está criando para o país, né? Aí se você perguntar, mas você quer que seu filho viva uma vida limitada? Você quer que seu filho viva uma vida empobrecida, uma vida comezinha, uma vida medíocre, como essa que você está pintando, está dizendo que nós somos condenados a viver? Ele vai dizer que não. Vai dizer, pois é, mas é o que você está fazendo, né? Ao pregar e multiplicar por aí o chamado complexo de vira-latas, que felizmente está sendo varrido do Brasil, né? Então é para celebrar, né, não apenas os 2 anos da Revolução Industrial Brasileira, que é completamente contrário a isso, mas também esses novos sinais, né, fortes sinais, né, de que o Brasil, a ideia de Brasil está retornando, que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje. Assim, é uma celebração. Eu estou abrindo aqui no dia 1º de agosto as comemorações dos 2 anos da Revolução Industrial Brasileira, né, o projeto de mídia que orgulhosamente diz que é o único projeto de mídia 100% desenvolvimentista do Brasil, e é mesmo, né? Só falamos disso, e que, né, tem por compromisso, né, também um horizonte de mudança cultural, né? Tem por compromisso um horizonte de mudança de visão política, né? Não à toa também está aí orientado agora à formação, né, de quadros políticos, né? Tá aí aberta a mentoria da RIB, né, que vai receber candidatos políticos para entender, processar e saber traduzir e explicar para os eleitores, né, o ideal do desenvolvimento, as possibilidades reais de desenvolvimento, os métodos reais de desenvolvimento do Brasil, para que nós possamos sair desse debate em que estamos aprisionados, como se nós fôssemos cabras incapazes, cercadas, né, tendo que ser tocados por alguém. Isso não existe. Isso é uma fantasia negativa, mortífera, né, medonha, que colocaram na cabeça do povo, né, na cabeça da gente. E a gente tem que se libertar disso. É uma crença. É nada mais, nada menos do que uma crença, né? E como qualquer crença pode ser superada ou substituída, se você quiser, por uma outra crença. A crença de que não, cara, nós somos capazes. A gente tem várias histórias de sucesso, tá aí. O Bruno Fratos já entendeu. A Rebeca Andrade já entendeu. Você que está assistindo isso aqui já entendeu. Eu já entendi. Então, assim, a gente vai aos poucos aniquilando essas ideias vira-latas, né, que insistem em nos deprimir, insistem em nos colocar para baixo, né, e vamos ao contrário, dizendo não. Nós temos condição, nós vamos em frente. Então é para comemorar o ressurgimento do Brasil como ideia grandiosa, como ideia plenipotente, como ideia de promessa de futuro para você, para mim, para todos nós, para os nossos filhos, que eu gravei esse vídeo do Brasil Razões para Acreditar de hoje, também em feliz, né, e contente e orgulhosa celebração dos 2 anos do projeto Revolução Industrial Brasileira, que está iniciando suas celebrações então nesse 1º de agosto. Obrigado por acompanhar, obrigado por fazer parte disso, obrigado por nos apoiar. Nós estamos aí. Tamo juntos. Um abraço.